Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra, do canal Ricardo Guerra. Bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o nosso assunto, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo também com a sua rede de amigos, né? Vai ser muito legal para a gente conseguir publicar, para a gente conseguir divulgar melhor aí o nosso trabalho. Esse vídeo é uma réplica, ou uma resposta ao vídeo do Resistência TJ, parte 1, por quê? Porque esse vídeo do Resistência TJ é muito grande, né? Mais de 1 hora, então eu vou fazer 2 ou 3 partes para poder conseguir abordar aquilo que eu pretendia a respeito do assunto. Bom, primeiro, quem que é Resistência TJ? Resistência TJ é uma página anônima do YouTube, é um canal anônimo. No passado se chamava Verdade é Lógica, só que o Verdade é Lógica tinha sérios problemas de caráter. Ele costumava fazer chacota com a cara das pessoas, ele colocava aquelas pessoas que discordam deles, eles colocavam ali a foto da pessoa e começava a colocar imagens, ridicularizando a pessoa, até que ele foi ameaçado de processo, né? E ele, muito esperto, ele tirou a página do ar e agora ele voltou como Resistência TJ. TJ quer dizer Testemunha de Jeová. Então é uma página que defende a doutrina das Testemunhas de Jeová. E hoje ele continua muito arrogante, ele continua muito desrespeitoso com aqueles que não concordam com eles, mas ele maneirou um pouco, né? Hoje ele não está fazendo aquela chacota mais não, porque ele sabe que isso pode trazer problema. Ele já comete um crime porque no Brasil, a Constituição do Brasil, ela permite que você critique qualquer assunto sem problema, de forma aberta, desde que faça com respeito, mas ela só permite se você fizer isso de forma aberta, anônima, é vetado pela lei, né? Então, ele mantém esse anonimato por quê? Porque a Torre de Vigia, que é a organização que rege, né, a Testemunha de Jeová, ela não permite esse tipo de trabalho. As publicações do Testemunho de Jeová está repleta de exortação contra aqueles que mantêm páginas, mesmo que para defender eles, né? Então, o Resistência TJ está aqui defendendo as doutrinas da Testemunha de Jeová, mas a liderança deles não aprova. Inclusive, tem um Ministério do Reino que chama eles de irmãos rebeldes, né? Pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Eles tentaram fazer um vídeo na época do Resistência, do A Verdade é Lógica, para desmistificar isso, para desmentir, mas na verdade foi muito infeliz. Existem muitas citações que vão na contramão daquilo que eles disseram. Bom, esse vídeo que ele fez, né, tradução do Novo Mundo, se baseou em traduções espíritas, refutação a Johannes Grieber e a Torre de Vigia. Vou fazer um adendo aqui, né? Esse nosso vídeo aqui não tem nenhuma finalidade de tratar do método do espiritismo, nada disso, né? Apenas mostrar a incoerência da Torre de Vigia, porque a organização Torre de Vigia, ela incentiva, ela exorta os seus adeptos a queimarem, a eliminar qualquer material ligado ao espiritismo que eles tenham em casa, mas nós vamos ver que eles fizeram uso extensivo de uma tradução para apoiar uma doutrina muito particular deles. Eles fizeram então uso dessa tradução de Johannes Grieber, que é uma tradução, a bem dizer, psicografada, como nós vamos mostrar na segunda parte de forma mais extensa. Nós vamos fazer uma análise, né? Na segunda parte eu vou analisar o texto bíblico, inclusive está aqui minha primeira mensagem, né? Tudo isso começou por isso, porque eu fiz um comentário num vídeo do Resistência TJ, onde ele defendia a tradução do Novo Mundo, e ele inclusive no vídeo aqui que ele faz direcionado a mim, ele disse que o meu assunto não era pertinente, mas claro que era, né? Ele estava a defender a tradução do Novo Mundo e eu mostrei para ele que a tradução do Novo Mundo tem partes que são acrescentadas, partes que são modificadas. Nesse caso aqui a gente tem um trecho entre parênteses, né? Um acréscimo aí. Inclusive aqui o texto diz o seguinte, Mateus 27, 52 e 53, segundo a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia produzida pela Testemunha de Jeová. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. Note que agora eles abrem um parênteses, e pessoas saindo dentre os túmulos, depois de ele ter sido levantado, entraram na cidade santa. Mateus 27, 52 e 53, eu mantive exatamente da forma que está na Bíblia deles, só que eu coloquei em negrito para destacar a parte que eu queria, para mostrar que essa parte é uma parte acrescentada, né, adicionada, ela não se encontra no texto original.
E eu inclusive comentei, procurando um TJ, um Testemunho de Jeová, para me mostrar um único manuscrito com o trecho acrescentado arbitrariamente em Mateus 27,53, inclusive outra tradução que usa o mesmo acréscimo, excluindo a do médio Johannes Grieber. E por que eu falo de Johannes Grieber? Porque a única tradução que mantém o mesmo sentido, não quer dizer que ela seja idêntica, né? O defensor aí da Testemunho de Jeová, ele vai falar que eu disse que elas são iguais, e não, eu quis dizer que elas têm o mesmo sentido. E isso vai ficar muito claro na segunda parte da nossa exposição, então agora eu não vou nem entrar muito nesse assunto, mas nós vamos perceber exatamente isso, que essa parte ela é acrescentada arbitrariamente aí, né? Algumas palavras estão aí, se encontram no texto, mas tem algumas coisas que modificam totalmente o texto, então nós podemos entender isso como um acréscimo. Inclusive a própria comissão de tradução ela entendeu dessa forma, porque senão ela não precisaria colocar esse parênteses, né? Se ela não tivesse modificado completamente o sentido do texto, esse parênteses aí seriam totalmente desnecessários. Inclusive, o Resistência TJ ele admite isso, só que depois ele apaga o comentário, só que eu tenho uma carta na manga, cara, nesse respeito, e eu vou mostrá-la na segunda parte da nossa exposição. Bom, na descrição do vídeo, o Resistência TJ colocou o seguinte: o nome Ricardo é fictício, não corresponde ao nome do destinatário da mensagem contida no vídeo. Mentira, essa mensagem é destinada a mim, Ricardo, meu nome é Ricardo, tá? Então o cara já começa mentindo aqui, eu não vou ler tudo, vamos às partes mais importantes. Aqui é a resposta dele a essa primeira mensagem que eu coloquei lá. Depois ele me bloqueou, ele apagou os comentários, né? Então é o tipo, normalmente o defensor de seita de controle, ele age dessa forma. Ele não aceita ser questionado, ele argumenta lá na frente que ele deixa apenas os comentários menores, até quando é a favor, mas é mentira. Quando você vê o vídeo dele, você vai ver que está cheio de comentários extensos, né? Defendendo eles e tudo. Então eles não querem questionamento. Pessoas que bajulam, é bem-vindo. Enfim, e no finalzinho aí, eu vou ler só essa parte que eu grifei em vermelho. Ele diz o seguinte: sugiro que não acompanhe este canal, você não tem inteligência suficiente para entender o que argumenta. Bom, isso aí novamente, né? O seguidor de seita ele sempre vai trabalhar dessa forma, né? Quando alguém coloca alguma coisa contrária àquilo que eles pensam, ele não quer saber de diálogo, não quer saber de argumentação, ele já vai logo te bloqueando, ele vai logo apagando seus comentários, ele vai atacando a sua capacidade intelectual, né? Você não tem inteligência suficiente. E durante todo o vídeo dele ele enfatiza muito que eu seria um suposto analfabeto funcional, uma pessoa que sabe ler, mas não entende aquilo que lê. E eu coloquei isso aqui até para justificar o que vem a seguir. Aqui primeiro eu me apresento, Ricardo Guerra e família, minha linda família, né? Eu, minha esposa Vanessa Cristina, minha filha Annalise, meu filho João Ricardo. Essa foto é um pouco mais antiga, o João Ricardo hoje está com 2 anos. A Vanessa está esperando mais uma bebê, a Esther Cristina. Bom, diferente do Resistência TJ, não tem nada a temer, não tem nada a esconder, né? Não tem preocupação com disciplina, com aquilo que minha organização religiosa vai pensar, né? Então a gente trabalha dessa forma, né? Segundo a Constituição do Brasil, a gente mostra o rosto, não temos essa necessidade. Bom, eu coloquei aqui o diploma, por quê? Porque o cara atacou minha inteligência, né? Então, quem me conhece sabe que eu não precisaria fazer isso. Peço desculpa aos meus amigos, aqueles que convivem comigo e sabem que é desnecessário, mas está aqui meu diploma, né? Eu sou formado em música pela Universidade Federal de Goiás, tenho muito orgulho disso. Entrei em 2009, terminei no primeiro semestre de 2013, uma época que eu tenho muita saudade, né? Tive excelentes professores e coloquei aqui também a primeira página do meu histórico escolar, do meu histórico acadêmico, né? E você vai ver aqui nessa página que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 nessa primeira página. Primeira de 4, né? De 4 páginas. Aí depois você tem 9.5, 9.9, 9.8 e assim por diante. Então, se você somar todas as minhas notas, durante todos os semestres que eu cursei na UFG, eu sempre mantive uma média global acima de 9. Então, eu já fui avaliado por doutores, mestres, excelentes professores. Então, Resistência TJ. A sua opinião quanto a isso, cara, você pode guardar para você porque não me interessa, tá? Eu já fui avaliado por doutores e mestres, pessoas de muito bem qualificadas, né? Então a sua opinião realmente ela é bem
Você é uma pessoa anônima, né? Nem sei qual que é a sua formação, então quanto a isso você pode ficar tranquilinho aí, não precisa preocupar. Quanto ao que você fala no final, meio bravo, né? Porque eu fui questionar o seu vídeo, eu tenho a te dizer o seguinte, cara, o seu vídeo ele é público, então ele não está além da crítica. Se você quiser apagar os comentários, fazer como todo mundo que segue Seito faz, é um problema seu, mas o seu vídeo é público e nós vamos analisar. Ok? Inclusive, falando em vida acadêmica, né, eu acabei de participar de um processo seletivo, ó, 16 de dezembro de 2019, esse resultado. Para portador de diploma, eu vou fazer uma nova faculdade, eu fiz no passado em música erudita, agora eu vou fazer em música popular. Se você notar as notas aqui, o total, você vai ver que a minha nota foi maior, inclusive. Né? Então, só para reforçar mais um pouco essa questão da capacidade intelectual. Mas vamos seguir então. Início das citações, o que segue são prints retirados do vídeo do Resistência TJ com a única finalidade de analisar o que foi dito. Bom, tem que colocar isso aqui porque Resistência TJ ele já começa o vídeo dele ameaçando. Né? Se alguém usar o vídeo dele em outra plataforma vai ter problema, o vídeo pode sair do ar, segundo ele, o canal pode sair do ar, mas nós vamos seguir a política do YouTube. Não vamos violar, nós vamos usar os prints. Podemos até usar trechos do seu vídeo de 30 segundos, não tem problema, isso não viola as políticas do YouTube, tá legal? Então vamos lá, nessa parte aqui o Resistência TJ ele nos prestou um grande favor, cara, ele fez um trabalho genial com algumas inverdades que nós vamos destacá-las, mas ele fez um resumo interessante aqui que nos ajuda. Aqui ele coloca uma imagem de Johannes Gruber, né? E o seu Novo Testamento, a edição de 1980, né? A primeira é de 1957. E depois ele começa então um resumo. Né? Em 1956, a sentinela de 1º de outubro Johannes Gruber é identificado como sendo espírita e sua tradução, a primeira edição de 1957, é identificada como tendo um viés espírita. Bom, nessa publicação aqui, a Torre de Vigia ela tem simplesmente essa finalidade. Ela não está citando o Gruber como um acadêmico, agora que também tem uma meia-verdade. O Resistência TJ ele se esforça para dizer que nessa época a Torre de Vigia não sabia que o Gruber ele era médium espírita. Ele até fala, ele enfatiza isso, né, que nessa época Gruber era apenas, a Torre de Vigia entendia que ele era apenas espírita, mas não era médium. Só que nós vamos mostrar por A mais B, que a Torre de Vigia sabia que ele era médium, sabia que a esposa dele era médium, sabia que ele ele produziu a sua tradução com a ajuda do mundo espiritual, sabia que a sua esposa deu respostas e assim por diante. Né? Então, aqui nós já temos a primeira inverdade. Inclusive, aqui no próximo resumo ele fala o seguinte, 1980, sai a segunda edição da tradução de Gruber, a organização recebe cópias e pede cópias adicionais. Gruber não era apenas espírita, mas médico. Tá vendo aqui? Então dá a entender isso. Se você assistir o vídeo dele, você vai ver que ele fala isso. Agora, né, em 1980, a Torre de Vigia, ela descobriu, porque até então ela achava que ele era espírita, mas não sabia que ele era médium, né? Mentira. A Torre de Vigia sabia que ele era médium. A edição da Sentinela de 56, inclusive, faz referência a isso, apesar de que ele vai pular essa parte. Eu vou demonstrar isso na parte que ele vai citar essa revista. Mas a Torre de Vigia, sim, sabia que Gruber ele não era apenas espírito, mas ele era também um médium, né? Então é bem interessante nós destacarmos isso, porque aqui também ele já está jogando a sua cortina de fumaça, né? Ele quer confundir os seus ouvintes, ele quer mostrar que a coisa não é bem da forma que os apóstatas, entre aspas, né? Porque todas as pessoas que não concordam com eles e criticam, eles rotulam como apóstata, tá? Então a gente traz essa informação aqui. Inclusive, isso aqui, ele coloca isso aqui porque eu mostrei para ele uma carta que nós vamos ver na segunda ou terceira parte, onde a organização ela recebe, né, esse Novo Testamento da Memorial Foundation, Johannes Gruber, e eu falei o contrário, né? Começa com o nome dele, mas o fato é que eles recebem e a Torre de Vigia pede mais cópias do Novo Testamento, né? Recebe também o livro Comunicação com os Mortos, mas ela pede cópia apenas do Novo Testamento. E aqui ele tenta jogar essa cortina de fumaça. E de 1963 a 1980, segundo ele, a organização cita Gruber no contexto do texto de João capítulo 1, versículo 1 e também no contexto do texto de Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53.
Ok, só porque nós temos que destacar o seguinte, lá em 1956 a Torre de Vigia apresenta Gruber naquela luz, né? Ele é um espírito, ele é uma pessoa que produziu uma Bíblia com a ajuda dos espíritos, e agora ele passa a apresentar Gruber como um erudito, que apoia a tradução dele, apoia a sua versão de João capítulo 1, versículo 1 e a versão de Mateus 27, 52 e 53, tá? E é bom eu enfatizar aqui que a nossa abordagem ela está direcionada a Mateus 27, 52 e 53. Eu até mencionei João capítulo 1, versículo 1, num e-mail que eu mandei para ele, e ele inclusive analisa esse e-mail, né, nesse vídeo, mas o foco de toda a discussão está em torno de Mateus 27, 52 e 53, porque nós precisamos delimitar o assunto, né? Muita coisa para trabalharmos, e nesse momento nós vamos focar em Mateus 27, 52 e 53. Poderíamos falar sobre João capítulo 1, versículo 1 em outra ocasião, sem dificuldade nenhuma, mas nesse momento o foco está em Mateus 27, 52 e 53. Então, é exatamente isso. A Torre de Vigia ela cita Gruber, né, de forma até extensiva para apoiar a sua forma particular, não apenas de verter Mateus 27, 52 e 53, como também a sua forma particular de entender esse texto, ok? Em 1983, a organização diz que não citará novamente Gruber por causa da estreita relação entre a tradução e o Espiritismo. Agora, veja bem, segundo o próprio Resistência TJ aqui, o motivo pelo qual a Torre de Vigia ela não citará mais Gruber é porque, por causa, ou seja, o motivo, né, é por causa da estreita relação entre a tradução de Gruber e o Espiritismo. Porque depois, como nós vamos ver mais à frente, o Resistência TJ ele diz que a Torre de Vigia ela parou de citar por causa dos leitores, né? Ela queria manter uma boa reputação perante os leitores, que poderia ficar incomodado, escreveram para lá, questionando, né? E ele virou inclusive o Xavier, né? Lembra da sua citação do Xavier? Eu lembrei disso, cara. Quando você fez a análise lá da Sentinela de 1983, e você diz, né? Embora a própria Sentinela não fale isso, você menciona ali que o motivo seria por causa dos leitores, né? Mas a revista não fala. Ela inclusive apresenta o Deuteronômio lá, que é uma referência a pessoas que consultam os mortos, consultam os espíritos, né? Então a exortação. Achei bem interessante a sua colocação, cara. E aí ele passa a falar de alguns fatos, né? Primeiro fato, ele quer estabelecer alguns fatos para embasar o vídeo. A Torre de Vigia como entidade sabia que Johannes Gruber era espírita antes de citá-lo. Meia verdade, né? A Torre de Vigia sabia que ele era médium espírita. Nós vamos falar isso, nós vamos demonstrar isso mais à frente. Fato 2, a Torre de Vigia é totalmente contra práticas espiritualistas. Exatamente, inclusive a Torre de Vigia ela manda queimar, né, todos os livros espíritas. Você faz um esforço tremendo para dizer que a Bíblia de Gruber não é um livro de espiritismo, mas na verdade é isso que ele é, né? É uma Bíblia produzida com a ajuda do mundo dos mortos. Inclusive em passagens que foram confirmadas por manuscritos mais antigos, segundo a própria introdução de Gruber, eles primeiro, em muitos casos, eles consultaram os mortos e depois confirmaram através de manuscritos. Você vai ver isso mais à frente, ok? Aqui ele faz a famosa falácia da falsa comparação. Ele cita Jó capítulo 4, onde ele tem ali uma experiência, né, entre aspas, mediúnica, e depois, lá na frente, Paulo vai citar uma parte de Elifaz, né, em 1 Coríntios 3,19, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então Paulo cita Elifaz, ele fala, olha, não é porque Elifaz ele tinha envolvimento com o espiritismo que ele não pode ter dito algo que seja verdade. Eu concordo plenamente com você. Inclusive eu concordo que a própria tradução do Novo Mundo, que a própria organização, ela poderia usar a tradução de Gruber sem problema nenhum, desde que ela usasse as partes que são fundamentadas, né? Concordo, inclusive eu também tenho o Novo Testamento de Gruber aqui no meu computador, e isso não é problema nenhum. Só que nós temos que citar a parte que tem fundamento. O problema é esse, né? Você está citando a parte que não tem fundamento, é a parte que você acredita ser a verdade, como você diz lá no seu vídeo, mas existe um abismo entre aquilo que você acredita ser verdade e aquilo que pode ser confirmado através da análise, através dos manuscritos antigos, tá? Então isso aqui é a falácia da falsa comparação, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo, um autor inspirado, ele cita uma parte que ele faz que tinha fundamento, não uma parte que não tinha fundamento
que não tem nenhum embasamento sólido, ok? E aqui você, nesse fato 3, até para argumentar, né, embora a religião de um autor exerça influência em sua cosmovisão, isso não faz com que tudo que ele diga seja emprestado. Eu concordo plenamente, cara. Você até falou, né, a pessoa pode ser evangélico, espírita, pode ser corintiano, de forma muito sarcástica, né, aquilo que ele diz. Se for verdade, é verdade. Se não for, não é. Concordo. Estamos de acordo, tá? E aí nós já vimos isso aqui. Fato 4. Nada disso é válido para desmerecer as testemunhas de Jeová ou a tradição do Novo Mundo. Sim, cara, é válido porque o que eu vou demonstrar para você é que há uma incoerência. A Torre de Vigia, ela fala, jogue fora todos os livros que vocês tenham, qualquer coisa ligada ao Espiritismo, mas ela usa de forma extensiva. Inclusive eles sabiam, né, o contrário daquilo que você diz, né, que o corpo governante não tinha consciência. O importante não é o corpo governante, é a pessoa que escreveu. Eu sei muito bem como é que funciona as comissões do corpo governante, tá legal? Eu tenho aqui o Proclamadores aqui em casa e tem outras publicações, eu sei muito bem como é que funciona. O problema é que aquela pessoa que escreveu aqueles artigos da Sentinela, ou aquelas pessoas, ela poderia muito bem pegar um índice, né, e verificar quem era Gribber, ela poderia ler a introdução do Novo Testamento de Gribber, ela saberia muito bem do que se tratava, tá? E a tradução do Novo Mundo ela é desmerecida por quê? Porque ela tem como única referência para a sua versão de Mateus 27:53 a tradução de Gribber. E o problema não é ser a tradução de Gribber, o problema não é que Gribber seja espírito, o problema é que essa parte da Bíblia de Gribber, que está em harmonia, a parte principal, na sua análise lá você preocupou com os pontos secundários, mas não foi no ponto central, né? Ela é a única Bíblia que ampara a versão da tradução do Novo Mundo. Tanto que a Torre de Vigia nunca citou outra Bíblia, né? Cita apenas a de Gribber para apoiar essa versão de vocês, tanto essa interpretação como a versão de Mateus 27:53, ok? Vamos seguir. Fato 5. O bispo anglicano J.B. Lightfoot citou como referência o escritor judeu R.B. Kai, não sei nem como pronuncia, o qual confiava em misticismo judaico e revelações especiais para interpretar as escrituras. Ok, novamente a falácia do apelo à autoridade. Se o fulano ele fez algo, eu também posso fazer. Aí nós temos que analisar aquilo que Lightfoot ele citou, ver se tem fundamento, se não tem, né? Então, não tem problema, ok? Novamente, apelo à autoridade, né? Fato 6. Bruce Metzer, que foi erudito bíblico e ministro presbiteriano, também citou Johannes Gribber, novamente, né? Então, nós temos que olhar o que esse erudito ele citou para ver se ele citou uma parte que é comprovada pelos manuscritos ou se ele citou uma parte espúria como a de Mateus 27:53. Mas não importa, né? Se o Papa, o pastor, o ancião, não importa quem foi que fez a citação. Nós temos que ver o conteúdo daquilo que foi citado. Isso aqui é a falácia do apelo à autoridade. Bom, aí vem a única parte, cara. Parabéns por essa citação que você trouxe aqui, viu? A única coisa de mais interessante que você trouxe nesse seu vídeo foi essa sentinela aqui de 1983, 1893, melhor dizendo, onde você prova aqui que a Torre de Vigia ela já estava formulando, né, essa versão aí da interpretação de Mateus 27:53, né, onde o terremoto ele teria aberto os túmulos e os cadáveres teriam ficado expostos e não teria havido uma ressurreição. Então, parabéns, você conseguiu fazer isso. Agora que tem, eu vou citar essa parte que tem azul aqui, ó, porque aqui tem uma mentirinha aqui, tá? Senhor, deixa eu ler o contexto, né? Por exemplo, se foi o terremoto ocorrido no momento da morte de Nosso Senhor que abriu aqueles túmulos, parece estranho que eles tenham permanecido 3 dias antes de saírem dos túmulos, depois da ressurreição de Nosso Senhor. É usada a palavra errada, ou pelo menos incomum para a ressurreição, a saber, egerges. E eles não podem ter sido aperfeiçoados por anástasis, ressurreição em grego, que está escrito que Cristo deveria ser o primeiro dos levantados da morte. Bom, isso aqui é mentira, tá? A palavra egerges ela é usada com muita frequência no Novo Testamento em relação à ressurreição. E isso vai ficar provado na nossa análise, que é a segunda parte do nosso vídeo. Ou o nosso segundo vídeo, nós vamos fazer uma análise do texto e nós vamos ver que essa palavra, inclusive, é usada para se referir à ressurreição de Jesus. Então, naquele mesmo texto, lá no versículo 53. Então, aqui nós temos aqui uma inverdade, né? Vamos seguir? Aqui você faz citação daquela sentinela de 1º de outubro de 1956, só que tem um detalhe interessante. Esse trecho aqui, ó, que você deixou de citar, ele é bem interessante. E aqui no final também tem uma parte que você deixou de citar, que
que compromete totalmente essa postura que você tem defendido. Diz Johannes Gruber no prólogo da sua tradução do Novo Testamento, Direitos Autorais de 1937. Eu mesmo fui sacerdote católico. Minhas experiências estão relatadas no livro que apareceu tanto em alemão como em inglês e leva o título A Comunicação com o Mundo Espiritual, Suas Leis e Suas Finalidades. Em harmonia com sua descendência católica romana, a tradução de Gruber está encadernada em capa dura com uma cruz dourada na frente. No prefácio do seu livro acima mencionado, o ex-padre Gruber diz: o mais destacado livro espírita é a Bíblia. Sob esta impressão, Gruber esforça-se para fazer a sua tradução do Novo Testamento, sua tradução do Novo Testamento soe bem espírita. Sentinela de 1º de outubro de 1956, página 187, parágrafo 10. Bom, você fez algumas marcações aqui, né, para tentar dizer que o trabalho de Gruber era influenciado também pela sua influência católica, pela sua erudição, né, como formação, como sacerdote e etc, né? Mas o que você deixou de citar aqui, ó, só essa parte aqui já é totalmente comprometedora, né, cara? Porque aqui diz que o próprio Gruber, ele apresenta a Bíblia como um livro espírita, o Gruber apresenta a sua tradução, ele faz com que ela soe bem espírita, mas se a gente pegar as partes que você pulou da própria Sentinela, que está aqui em vermelho, olha só, e até os 48 seguindo, né? Aquilo que você. Apenas a parte que está entre reticências ali, ó. E até os 48 anos de idade, nem mesmo tinha crido na possibilidade da comunicação com o mundo dos Espíritos de Deus. Veio, porém, o dia em que dei voluntariamente o primeiro passo para tal comunicação, e tive a experiência de coisas que me abalaram até as profundezas de minha alma. E aqui embaixo é bem claro que os espíritos nos quais o ex-padre Gruber crê lhe ajudaram na sua tradução. Ó, então essa sentinela, ela demonstra, sim, você disse que a Torre de Vigia não sabia que o Gruber era médium, sabia apenas que ele era espírito, mas na verdade aqui mostra que ele tinha dado um passo em relação à comunicação com os mortos, ele tinha tido experiências que o abalaram até as profundezas da alma, então eles sabiam que ele era médium. Inclusive, aqui no final, a própria Sentinela diz que é claro, é bem claro, que os espíritos nos quais Gruber cria lhe ajudaram na sua tradução. Então, se os espíritos lhe ajudaram, é óbvio que ele era médium, ele comunicava com os mortos. Ele escreveu um livro chamado Comunicação com os Mortos, né? Então, inclusive aqui, as minhas experiências estão relatadas no livro. Aqui essa parte que não coube aqui, por isso que eu não coloquei, mas está aqui atrás, né? No livro Comunicação com o mundo espiritual. Então, cara, mas supondo, né, você faz um esforço tremendo para dizer que provavelmente, ou talvez, o escritor daqueles artigos onde a Sentinela cita Gruber como uma autoridade, um erudito, né, que apoia a versão da tradução do Novo Mundo de Mateus 27:53 e apoia a sua interpretação também. Mas se eles não tivessem ciência desse artigo da Sentinela, o que seria muito difícil, porque qualquer seminarista de primeiro ano, mesmo naquela época, com pouca tecnologia, se ele fosse fazer uma pesquisa, um trabalho, ele ia fazer qualquer trabalho que ele fosse escrever, um TCC ou coisa desse tipo, ele ia fazer uma pesquisa, ele ia olhar talvez um índice de assuntos, né? E ele ia querer saber quem é esse Gruber, cara. Mas que pesquisinha fajuta é que esse pessoal fez, segundo você, hein? Mas mesmo que eles não tivessem tido acesso a essa Sentinela, eles tinham em mãos a tradução de 1937. E a introdução dessa tradução de 1937, ela diz o seguinte: entre outras coisas, quem, portanto, quiser saber o que é verdade e o que não é verdade na Bíblia, tal como a temos atualmente, pode vir a saber apenas, olha só, a única forma de saber, né? Apenas através da única forma, através da qual as pessoas do passado tementes a Deus buscaram a verdade, nomeadamente através da comunicação com o mundo espiritual de Deus. Olha só, hein? Então, para você verificar, segundo o Gruber aqui, para você verificar a autenticidade das partes da Bíblia, para saber se são verdade ou se não, segundo ele, você só tem como fazer isso não através da erudição, mas através da comunicação com o mundo espiritual de Deus. É interessante que a erudição serve aqui, segundo ele, para confirmar aquilo que os espíritos já disseram.
Olha aqui, ó, nas raras ocasiões onde o texto anunciado como correto pelos Espíritos Divinos não pôde ser encontrado em nenhum dos manuscritos disponíveis atualmente, usei o texto tal como me foi dado por esses Espíritos. Olha só que interessante. Então, primeiro, os Espíritos anunciavam o que era correto para ele, né? E aí depois ele ia nos manuscritos para confirmar. Ó, nas raras ocasiões onde ele não pôde confirmar, né? Aí ele usava, onde ele não encontrou nenhum manuscrito que pudesse confirmar, então ele usou aquilo que os espíritos lhe transmitiram. Agora eu te pergunto, cara, se aquele trecho de Mateus 27:53, que está totalmente diferente do original, na tradução de Gruber e inclusive na tradução do Novo Mundo, tem uma semelhança muito grande na parte principal que nos interessa, que você evitou de falar a respeito dela lá no seu vídeo. De onde foi que Gruber tirou aquilo? Se não tem nenhum manuscrito? É óbvio, nós podemos concluir tranquilamente, né? É uma conclusão até mais óbvia do que aquela sua lá sobre a Sentinela de 83, onde você conclui que o motivo pelo qual a Torre de Vigia não citaria mais Gruber seria por causa dos leitores, né? Você virou Xavier lá. Mas aqui nós podemos concluir com muita tranquilidade que Gruber, ele provavelmente usou a sua mediunidade naquele texto, já que aquele texto, da forma que aparece na tradução de Gruber, não se encontra nos originais. Ou você vai discordar disso? Não precisa nem ser muito inteligente para entender isso, ok? E eu coloquei aqui, inclusive, deixa eu ver aqui, parece que eu pulei alguma coisa. Tá. Agora eu vou fechar meu PowerPoint e vou mostrar a introdução do Novo Testamento, onde aparece aquele trecho que eu acabei de citar, esse aqui, tá? Agora eu vou mostrar nos original, porque talvez você me fale alguma coisa desse tipo, então eu vou mostrar para você aonde se encontra, na página 15. Sentinela de 1º de junho de 1961, página 348 e 51, apresentou Adam Clarke, né? Aqui você cometeu um erro muito grave, principalmente porque você tem me acusado de analfabetismo funcional. Você cometeu um erro muito grave, porque você disse que isso aqui é a opinião de Gruber. Você falou que o Gruber concorda. Gruber não, Adam Clarke, desculpe. Você apresentou isso aqui como sendo a opinião de Adam Clarke. Olha só, a Sentinela ela disse o seguinte: é difícil de explicar o acontecimento mencionado nos versículos 52 e 53. Alguns pensavam que esses dois versículos tenham sido tirados do Evangelho dos Nazarenos e introduzidos no texto de Mateus. Outros pensam que significa simplesmente o seguinte: por causa do terremoto, vários cadáveres que tinham estado enterrados foram lançados fora e ficaram expostos à vista, continuando na superfície até depois da ressurreição de Cristo, sendo visto por muitas pessoas na cidade. É difícil conceber por que os túmulos teriam sido abertos na sexta-feira, mas os corpos só teriam ressuscitado no domingo seguinte. A passagem está extremamente obscura. Você cometeu um erro básico aqui, cara. Você apresentou, você na verdade não conferiu, né? Você pegou a Sentinela, infelizmente a Sentinela ela tem esse hábito, né? Apesar de que eu não conferi a Sentinela. Eu conferi o texto do Adam Clarke. Mas na Sentinela, você dá a entender que a Sentinela diz que isso aqui é a opinião de Adam Clarke. Não, cara, que diz que Adam Clarke ele fala sobre alguns, ele está citando alguns intérpretes, né, que pensavam que ali se tratava de um texto espúrio, né, do Evangelho dos Nazarenos, e outros intérpretes, aqui a partir da parte azul que você colocou, outros acreditam que significa que o terremoto deixou os cadáveres ao ar livre lá, como vocês também acreditam, né? Mas na verdade o Adam Clarke não apresentou a opinião dele aqui, apresentou apenas a opinião de alguns intérpretes. A opinião dele está na verdade antes disso aqui, ó. O comentário do Adam Clarke diz o seguinte: aqui sim tem uma exegese do texto, versículo 52. E os sepulcros foram abertos pelo terremoto, e muitos corpos dos santos que dormiam, ou seja, estavam mortos, sendo o sono uma expressão comum para a morte nas Escrituras, versículo 53, e saíram dos sepulcros depois da ressurreição. Não antes. Isso aqui é bem interessante. Eu até grifei e vou explicar por quê. Como alguns pensaram, pois o próprio Cristo foi as primícias dos que dormiam, 1 Coríntios 15, 20, os túmulos foram abertos em sua morte pelo terremoto e os corpos saíram por ocasião da sua ressurreição. Bom, olha só que interessante. Então, segundo Adam Clarke, eu até concordo com ele, houve o terremoto abriu os túmulos,
Mas o texto não fala o momento exato em que se deu a ressurreição daqueles corpos que dormiam, dos santos que dormiam. Então, segundo Adam Clarke, ele acredita que a ressurreição ocorreu depois da ressurreição de Cristo. Né? Cristo continua sendo as primícias dos que dormem. Ok? Então, essa é a opinião do Adam Clarke, não aquela que você apresentou lá atrás. E ele continua: e apareceram a muitos, estabelecendo assim a verdade da ressurreição do Senhor em particular e da ressurreição do corpo em geral por meio de muitos testemunhos, inclusive a ressurreição do corpo em geral, coisa que as testemunhas de Jeová não acreditam na ressurreição do corpo. As reflexões de Quesnel sobre essas passagens podem ser muito úteis. 1. O véu sendo rasgado mostra que sua morte pôs fim à adoração figurativa e estabeleceu a verdadeira religião. O terremoto que esta dispensação do Evangelho objetiva dar a conhecer através da terra os julgamentos de Deus contra o pecado e os pecadores. 3. As rochas se fenderam, declaram que o sacrifício de Cristo é para abrir caminho para a graça do arrependimento. 4. As sepulturas se abrindo mostram que esse sacrifício é para destruir a morte pelo pecado e conferir graça da vida aos pecadores. O levantamento dos corpos dos santos mostra que esta morte de Cristo é para a recompensa e para proclamar seu evangelho, a felicidade eterna do corpo e da alma para todos os que creem em seu nome. Então essa é a opinião de Adam Clarke, ok? Você cometeu um erro muito básico, você não entendeu o que estava escrito lá na citação da Sentinela. Inclusive a Sentinela usou ali de má fé, né, colocando como se fosse a opinião de Clarke, mas na verdade não sei, eu vou até reformular o que eu disse. Você apresentou o assunto como se a Sentinela estivesse falando que Adam Clarke concordasse com a sua opinião, mas não é nada disso. Então nós vamos encerrando nossa exposição aqui, depois nós continuaremos na parte 2, mas eu quero mostrar aqui também aquele manuscrito. Eu quero mostrar aqui aquele manuscrito, a introdução, né, do Johannes Gruber, do Novo Testamento, onde nós temos aqui aquela página 15, tá? onde eu tirei aquelas citações. É bem fácil a gente encontrar ela aqui, olha só. Deixa eu só abrir aqui enquanto isso. Queria também vir aqui nessa página aqui, ó, nós temos aqui o comentário de Adam Clarke em inglês, tá? Tem ele completo aqui do Novo Testamento. Então aqui nós temos exatamente aquele trecho que eu citei por último, né? Até aqui, e essa parte que é Some Have, essa é a parte que a Sentinela cita. Ela cita só esse trechinho aqui, ó, mas na verdade o comentário de Mateus 27, 52, 53 de Adam Clarke é esse trecho aqui, ó. Esse é o trecho, eu não consegui selecionar aqui esse trecho, tá? Essa parte que a Sentinela citou é um comentário extra. Na verdade ele cita outros comentaristas, tá? Então, um erro bem básico. O negócio que não quer abrir, né? Abriu. Então, na página 15 aqui, nós temos aqui aquele trecho, né, que eu falei. Aqui, a gente vê aqui, né, da única forma de saber a verdade, né, true verdade, e o que não é verdade na Bíblia, seria através dos mortos. Aqui embaixo, né, ele fala sobre as raras circunstâncias, as várias vezes, né, em que não foi possível confirmar, né, o que os espíritos disseram através de um manuscrito. Então ele fica com a parte ele fica com os espíritos, né, com aquilo que os espíritos disseram. Inclusive aqui eu tenho também aqui, né, a introdução, aqui é o Novo Testamento em PDF. Eu achei interessante porque aqui eu achei aqui uma parte, deixa eu encontrar aqui, que faz referência aqui à esposa dele, né? A esposa dele que teria o ajudado, né? Aqui, ó. Ajudado. Aqui, ó. Que fala, inclusive, sobre algumas vezes, né, que ele recebia a resposta correta através de uma oração, né? E aqui fala sobre a esposa dele, a médium of God's Spirit World, ou seja, sua esposa, uma médium do mundo espiritual de Deus. Então, a Torre de Vigia já sabia, cara. A pessoa que tinha acesso a esse material, a não ser que a pesquisa realmente era muito fajuta, né? Ele não conseguia nem ler nem essa parte aqui
do Novo Testamento de Gruber, nem a introdução, né, que tem inclusive várias coisas interessantes aqui. Por exemplo, eu achei interessante aqui à frente, onde eles citam os profetas como sendo médiums. Deixa eu ver se eu acho essa parte que eu achei legal. Vale a pena a gente enfatizar um pouquinho isso aqui, tá? É aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse parágrafo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Nós temos essa referência aos profetas, né? E aqui nós temos these mediums or instrumentos, né? Ou esses médiums, uma referência aos profetas ou instrumentos, né? Of the good spirit, ou dos bons espíritos. E mais embaixo aqui novamente ele fala, ó, again, such prophets or mediums, tá vendo? Então faz referência aos profetas como médiums. Então aqui fica bem claro, o Resistência TJ, que o Novo Testamento de Gruber não é uma mera tradução. É uma tradução que foi feita com a ajuda do mundo dos mortos, onde eles recebiam a mensagem do mundo espiritual, confirmava a passagem com o manuscrito. Quando não tinha confirmação, eles mantinham a versão dos espíritos. Inclusive ele fala que há muitas contradições, né, entre aquilo que foi passado, né, dos manuscritos. Inclusive nós temos hoje, né, esses manuscritos compilados aí através de textos como Nestle Aland, o Receptus, né, o próprio Westcott Hart, que é o da Torre de Vigia, o que ela usa para a tradução do Novo Mundo. Enfim, então nessa primeira parte, vamos encerrar por aqui porque está ficando muito extenso o vídeo. A gente percebe então claramente que a Torre de Vigia usou essa tradução, que era uma tradução, a bem dizer, psicografada, tá certo? Na próxima parte nós vamos falar então especificamente do texto de Mateus 27:53 e de mais algumas citações, como a Sentinela de 83 e dos antecedentes dessa pergunta dos leitores. Tem algumas informações interessantes para nós tratarmos. Então um abraço a todos e até o próximo vídeo, não percam!